Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante que mostra como apenas três informações bem simples sobre o nosso corpo podem ajudar a prever um dos maiores riscos para a saúde do coração. Vamos descobrir como isso funciona. Para a gente entender o tamanho do impacto disso, precisamos começar com este número: 17,9 milhões. Essa é a quantidade de pessoas que morrem por doenças cardiovasculares no mundo, todo ano. É simplesmente a principal causa de morte em todo o planeta, um desafio gigantesco. E um dos grandes motores por trás desse número enorme está aqui, 41,2%. Essa é a porcentagem de adultos na região onde o estudo foi feito que estão com sobrepeso ou obesidade. A gente sabe que essa condição é um gatilho para problemas cardíacos, mas a conexão é bem mais complexa do que parece. Então, como exatamente o excesso de peso leva a uma doença do coração? Não é só uma questão de fazer o coração trabalhar mais. Na verdade, existe um processo silencioso e bem perigoso acontecendo por trás dos panos. A gordura corporal em excesso, especialmente na região da barriga, não está ali parada, inerte. Pelo contrário, ela é muito ativa. Ela libera substâncias que causam uma inflamação crônica e bagunçam todo o metabolismo, criando o cenário perfeito para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Isso nos leva diretamente ao personagem central dessa história. Um culpado que muitas vezes é invisível e que funciona como a ponte, a ligação crítica entre a obesidade e os problemas no coração. Estamos falando da resistência à insulina. Agora, o que é essa tal de resistência à insulina? Vamos simplificar. Pensa que a insulina é uma chave e as células do nosso corpo são as fechaduras. Na resistência à insulina, é como se essas fechaduras ficassem meio enferrujadas. A chave até entra, mas não vira direito. Resultado, o açúcar que deveria entrar na célula para virar energia fica do lado de fora, se acumulando no sangue. E aqui vem o grande desafio, né? Medir a resistência à insulina diretamente é um processo caro, invasivo, geralmente fica só no mundo da pesquisa. Então, como é que os médicos podem avaliar esse risco no dia a dia do consultório? A resposta que este estudo traz é a EGDR, a taxa estimada de eliminação de glicose. Pensa nela como uma ferramenta inteligente, um atalho matemático que nos dá uma ótima estimativa da resistência à insulina sem precisar de nenhum teste complicado. E a beleza da EGDR está justamente na simplicidade. Para fazer o cálculo, só são necessárias três informações, que, olha, quase sempre já são coletadas em exames de rotina. A medida da cintura, saber se a pessoa tem ou não pressão alta e o resultado de um exame de sangue bem comum, a hemoglobina glicada, ou HbA1c. Claro que uma ferramenta dessas precisa ser muito bem testada para provar que funciona. E foi exatamente isso que os pesquisadores fizeram. Vamos dar uma olhada agora na fase das evidências e ver como a EGDR se saiu num grande estudo que durou bastante tempo. Esse fluxograma aqui é ótimo para mostrar o rigor do estudo. Os pesquisadores começaram com um grupo gigante de quase 18 mil pessoas. Primeiro, eles focaram só em quem tinha sobrepeso ou obesidade. Depois, e essa é a parte crucial, eles tiraram todo mundo que já tinha alguma doença cardíaca no início. O objetivo era ver quem ia desenvolver o problema do zero. No fim, eles ficaram com um grupo de 2.217 participantes. E esse acompanhamento não foi uma coisa rápida. Eles coletaram os dados iniciais, incluindo a pontuação e GDR de cada um, lá em 2011, e seguiram essas pessoas por 9 anos, até 2020, anotando quem desenvolvia problemas de coração ao longo do caminho. Então, a pergunta central era muito clara. Daqueles mais de 2.200 participantes que começaram o estudo saudáveis, quase 600, ou seja, mais de um quarto deles, desenvolveram doenças cardíacas em 9 anos. A grande questão era, será que aquela pontuação IGDR, calculada lá no comecinho, poderia ter sinalizado quem corria mais risco? E agora vamos para os resultados, a parte mais empolgante dessa análise, onde a gente descobre se essa ferramenta realmente funciona na prática. E a resposta foi um sonoro sim. O estudo encontrou uma relação direta, muito clara. Em outras palavras, quanto maior a pontuação IGDR, o que indica que a pessoa tem menos resistência à insulina, menor era a chance dela desenvolver uma doença cardíaca. Simples assim. E este gráfico de barras deixa o resultado ainda mais óbvio. Comparando com o grupo que tinha as piores notas de EGDR, o grupo do meio já tinha um risco 24% menor e o grupo com as melhores pontuações, uma impressionante redução de 44% no risco de desenvolver doenças cardíacas ao longo desses 9 anos. É uma diferença gigantesca.
A conclusão dos próprios autores do estudo resume tudo perfeitamente. Eles afirmam que a EGDR não é só um dado estatístico curioso, mas sim um marcador prático, útil para a vida real, capaz de apontar quem mais precisa de cuidados preventivos. Então, o que a gente leva disso? A importância da EGDR está na sua praticidade. É uma ferramenta barata que usa dados que já existem e que permite aos médicos identificar o risco escondido da resistência à insulina muito mais cedo. Isso significa que as ações, como mudanças no estilo de vida, podem começar antes que o dano ao coração se torne algo sério. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Esse estudo é um exemplo incrível de como a análise inteligente de dados simples pode trazer respostas profundas sobre a nossa saúde. Se uma pontuação consegue iluminar um risco tão complexo, a gente fica pensando, que outros segredos o nosso corpo está guardando só esperando para serem revelados por ferramentas tão simples e geniais quanto esta?